dois, três. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o saneamento básico, tendo em vista que foi aprovado agora no Congresso, no Senado, né, dia 24, o marco do saneamento básico. Eu sou o professor Valdir e nós vamos estar tratando desse assunto que é saneamento básico, que é de muita importância para a saúde pública, tá? O saneamento básico, quando a gente fala em saneamento básico, todos só lembram de esgoto e água potável. Mas o saneamento básico, hoje, existem outros fatores, né? Outros pilares que sustentam o saneamento básico. Quais são eles? Para falar de saneamento básico, eu não posso esquecer do esgoto, que eu já mencionei, da água potável, dos resíduos sólidos, que é o lixo, né? E da água pluvial, água de chuva. Então, para eu falar de saneamento básico, eu tenho que englobar esses 4 tópicos. Então, o que é saneamento básico? Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quê? De abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais, que é a drenagem, e o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Isso é saneamento básico. Tá? Então, o saneamento básico ele engloba um conjunto de fatores que são importantíssimos para a saúde pública. Tá? Então, vamos falar do saneamento básico. E tendo em vista o que aconteceu agora no Congresso, né, com o marco de saneamento básico, no Senado, dia 24. Quais são os problemas da falta de saneamento básico em uma cidade? São vários problemas que a gente encontra. Enchentes, destruindo ruas e estradas e colocando em risco a vida da população. Várias doenças são transmitidas ao ingerir ou entrar em contato com a água contaminada. Os sintomas mais comuns são diarreias, problemas de pele. Segundo o Ministério da Saúde, foram 258 mil internações por doenças transmitidas pela água em 2017. Então, percebam, senhores, que existem vários vetores que são transmissores de doenças. Você tem aí a leptospirose, né, em relação ao rato. Então, assim, o saneamento básico no esgotamento sanitário, na água potável, né, a questão das chuvas, das enchentes, a questão do lixo. Então, é muito importante, tá? Aí você tem aqui como vetores que transmitem doenças, moscas, mosquitos, ratos em casas, bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas, esgoto e lixo na rua. Então, choveu é um problema muito sério para os municípios que não têm a sua coleta de esgoto de forma adequada e eficiente e o seu tratamento. E a questão também da coleta do lixo, não é? A questão da drenagem também. Quando chove, essa água da chuva, né, das redes pluviais, quando chove, essa água vai para onde? Ela precisa ser recolhida e conduzida para um determinado local, para que essa água ela não se acumule em grandes enchentes, o que acontece com os municípios. Tá? Bom, essa aqui é uma foto que eu retirei, tá? De um valão no município de São Gonçalo, na rua Paulo Erux, ali no bairro Paraíso e Gradim, essas mediações. Isso é um valão que, quando enche, é um Deus nos acuda. É um problema muito sério. Alaga tudo e uma água totalmente poluída e totalmente contaminada, como os senhores podem perceber, tá? Esse é de um valão a céu aberto. Para vocês refletirem, né? Então, ouçam. Como ter crescimento saudável em São Gonçalo e nas demais cidades do Brasil, com indústrias e empresas gerando empregos, com turismo, educação, sem garantia de abastecimento de água, coleta de lixo adequada e esgoto a céu aberto. Me digam os senhores, como que nós vamos ter um crescimento saudável?
com essas condições atuais no município de São Gonçalo, em qualquer outro município ou em outras cidades do Brasil. Se falta água em muitas de nossas casas, por que não coletamos água da chuva? Existe também projetos de quê? Da coleta de água de chuva para ser reaproveitada. Aí eu trago um site aqui que vocês podem ter acesso e saber, né, que tem lá um manual para coleta de água de chuva. Se parte do lixo que produzimos é reciclável e pode ser revendido, por que descartarmos para aterros ou lixões? Isso é uma outra coisa também que eu venho falando, eu venho explicando nas minhas aulas, eu converso com os meus alunos, eu converso com os gestores públicos, tá, de município, principalmente do município de São Gonçalo. Eu falo, para que você pagar para jogar fora um lixo que pode ser reciclado, pode ser convertido em receita? Ou seja, eu pago para jogar dinheiro fora. Se eu estou pagando para jogar papelão, papel, plástico, PET, se eu estou pagando para jogar fora, eu estou pagando para jogar dinheiro fora, porque isso é receita. Resíduo a gente olha como receita, porque ele pode ser revendido para reciclagem, tá? Então, são coisas que a gente precisa refletir. A questão da geração de emprego em municípios que nós temos, que nós não temos um abastecimento de água de forma eficiente, nós não temos coleta de lixo de forma eficiente e esgotamento sanitário, esgoto a céu aberto, né? E aí? Vamos refletir. Como nós podemos pagar para jogar dinheiro fora? Isso não existe, né? Como é o saneamento básico no Brasil? E aí eu estou trazendo dados para os senhores, tá? Como está hoje a situação do saneamento básico no Brasil, e depois eu vou estar abordando de algumas cidades do Brasil. Ainda 16,38% da população brasileira não tem acesso ao abastecimento de água. Ou seja, em torno de 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água potável. Dá mais ou menos 3 vezes a população de Portugal. 46,85%, quase 47%, não dispõe de cobertura de coleta de esgoto. Senhores, isso é algo muito sério. Quase 50% da população não possui uma cobertura de coleta de esgoto. Hoje, o Brasil está em torno de 210 milhões de habitantes, uma média, né, do último no IBGE de 2019, né? Então, hoje já está em torno de 211 milhões de habitantes. Tá? Então, se vocês pararem para pensar, 210 milhões de habitantes, se você tem quase 50% sem cobertura de coleta de esgoto, esse esgoto vai ficar céu aberto. Eu acabei de falar que nós temos vários vetores que transmitem doenças, que vivem nesse tipo de ambientes insalubres, tá? Ou seja, isso dá em torno mais ou menos de 2 vezes a população da Argentina. Quase 50%, dá então 46,85%. Todas as informações foram tiradas da Trata Brasil, tá? São fontes seguras. Do esgoto que é coletado hoje, somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. Que são duas coisas, senhores. Você coletar esse esgoto e depois tratar esse esgoto. São duas coisas diferentes. A coleta, a questão da cobertura, e depois o tratamento para descartar esse esgoto com padrões de descarte em um corpo hídrico, tá? Então, para a gente ter uma ideia, hoje, em 2018, o Brasil inteiro despejou na natureza 5.715 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. Por dia. Tudo fonte de informações do Instituto Trata Brasil. Então, é muito sério a questão do esgotamento sanitário no Brasil, em muitos municípios que estão aqui muito próximos da gente, tá? E aí, senhores, como está o saneamento básico em São Gonçalo e nos municípios vizinhos? Por quê? Nós temos os municípios
que estão ao redor da Baía de Guanabara. Esse esgotamento sanitário está indo para onde? Para a Baía de Guanabara, ou para o Pinicão da Baía de Guanabara, não é? É um esgoto a céu aberto sendo despejado na Baía de Guanabara. Então, para os senhores terem uma ideia, São Gonçalo, como vocês podem observar na tela, atendimento urbano de água está em torno de 81%. E o projeto do marco do saneamento básico, né, o abastecimento de água hoje para o Brasil inteiro quer que esteja em torno de 99%. Tá? Essa é a proposta do novo marco do saneamento básico. Então, você pega aí o município de São Gonçalo, 81,30%, você tem atendimento urbano de água, atendimento urbano de coleta de esgoto, 33,5%, ou seja, coleta de esgoto no município de São Gonçalo, 33,5%. Somente trata 10% do esgotamento sanitário. Isso é um absurdo. Você pegar o São Gonçalo, uma população está em torno de 1.200.000 habitantes, você só ter 10% do esgotamento sanitário sendo tratado. Isso quer dizer que esse esgoto vai para onde? Baía de Guanabara. O município do Rio de Janeiro, atendimento de água em torno de 97%, atendimento da coleta do esgoto em torno de 85%, e também o tratamento não é adequado, 42%, quase 43%, 42,87%. Então, quase 43%. Niterói, o atendimento urbano de água está em 100%, coleta de esgoto 95% e trata 100% do seu esgoto, Niterói. Belfor Roxo, senhores. Nova Iguaçu e São João de Meriti são municípios com as situações mais precárias hoje em relação aos nossos municípios vizinhos aqui, em relação a esgotamento sanitário, o que a gente está falando em saneamento básico. Você pega Belfor Roxo, atendimento de água, 76%, atendimento, a coleta do esgoto em torno de 38%, mas trata 5%, muito pouco. Nova Iguaçu, o abastecimento de água está em torno de 94%, a coleta do esgoto em Nova Iguaçu, 45%, porém, o esgoto tratado, 1,5% só do esgoto em Nova Iguaçu é tratado. São João de Meriti, o atendimento de água está em torno de 91%, o atendimento da coleta do esgoto 60%, mas não trata o esgoto em São João de Meriti. Ou seja, essas informações foram retiradas do site do tratabrasil.org.br. Então, senhores, percebam que no município de São Gonçalo, tratamento de esgoto 10%, muito pouco. Rio de Janeiro, 42%. Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes, só trata 42%. Niterói já trata 100%. Belfor Roxo só trata 5% do seu esgotamento sanitário. Nova Iguaçu, 1%. São João de Meriti não trata o esgoto. De quem é a responsabilidade do saneamento básico hoje? Tá? De quem é essa responsabilidade? Então, de quem é a responsabilidade do saneamento básico? É de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. A titularidade do saneamento é de quem? Do prefeito. A responsabilidade é do prefeito. A responsabilidade do saneamento básico. O planejamento sanitário deve ser feito a partir do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tá? Nós temos a Lei 11.445, que fala sobre saneamento básico. Tá? Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser votado e aprovado pelo Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, e passa a ter valor de lei. Então, olha a importância dos vereadores, do prefeito, em relação a saneamento básico. Tá? Esse plano municipal ele é votado na Câmara dos Vereadores, no Legislativo, torna-se lei, o Executivo tem por obrigação de cumprir. É obrigatória a consulta à população
participação da sociedade civil na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e para o avanço do saneamento. Então, a consulta popular é obrigatória, a participação da sociedade civil obrigatória, tá? Para que avance esse Plano Municipal de Saneamento Básico. É de suma importância. Todos nós, todos vocês, cada um de nós precisamos cobrar do poder público. Você precisa cobrar do seu vereador aí, ó, na sua localidade, que te representa na Câmara, que tem acesso ao prefeito, que está lá na Câmara com os demais vereadores, aprovando os projetos de lei. Você tem que cobrar dele. Se está enchendo aí valão a céu aberto no seu bairro, cobre do seu vereador, cobre, porque ele tem que cobrar do legislativo, do executivo, ele tem que cobrar do prefeito. É obrigação do vereador e cobrar do prefeito, que é o legislativo que aprova, tá? O Plano Municipal de Saneamento Básico. Agora, vocês têm que tomar muito cuidado, a sociedade como um todo, tem que prestar atenção. E cabe também ao prefeito também essa responsabilidade. Colocar pessoas que tenham capacidade técnica para elaborar esse plano. Porque eu já fiz auditoria em um determinado plano de um município que adiante eu vou estar falando, e a gente pegou erros gravíssimos. Por quê? Porque não foi feito por pessoas de competência técnica, tá? Então, a falta de capacidade técnica para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico 80% dos municípios brasileiros, né, sequer contestam sequer contam com profissionais técnicos. 80% não conta com profissional técnico. Isso é um absurdo para orientar e elaborar um bom plano municipal de saneamento básico. Então, cabe aos prefeitos, na hora de escolher o seu corpo técnico, tá, parar de ficar fazendo acordos para poder ficar dando secretaria de meio ambiente, secretaria de obras e infraestrutura, tá, para determinados partidos, para determinados grupos, tá, que não tenham capacidade técnica para fazer as coisas funcionar. E o Plano Municipal de Saneamento Básico é de fundamental importância de pessoas com qualificação técnica, tá? E é uma equipe vasta para fazer esse plano, tá? Uma equipe vasta de engenheiros, de biólogos, de profissional da área de direitos, advogados, da sociedade civil, tá? do poder executivo e do poder legislativo. Temos que prestar atenção para que as coisas funcionem. E aí, senhores, eu trago uma informação para vocês, para que vocês fiquem pasmem. Olha só. Situação dos municípios hoje que tem esse plano municipal de saneamento básico. Hoje, você vê em azul os municípios que têm o plano. Aí você pode se perguntar, tem o plano? E por que só 10% do esgotamento é tratado, por exemplo, no município de São Gonçalo? Esse plano foi aprovado em 2015, no governo de Neilton Mourinho. Esse plano foi aprovado, esse plano foi aprovado em 2015, tá? Esse plano, ele foi aprovado lá em 2015, tá? E aí me fala o seguinte, se existe um plano municipal de saneamento básico, que foi aprovado no ano de 2015, e ele não funciona, o que está acontecendo? Cadê as verbas que foram e estão sendo direcionadas para o Plano Municipal de Saneamento Básico? O que foi feito? Porque o município de São Gonçalo, como os senhores viram, 10% do esgoto é tratado. Isso é um absurdo. E esse plano eu posso falar com propriedade, porque eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, na área de saneamento básico, na engenharia ambiental, lá no PE, no Programa de Engenharia Ambiental, e foi o plano que nós escolhemos, que o meu grupo escolheu para fazer uma auditoria no plano. Tá? E como o plano ele envolve gestão de resíduos, drenagem, que é o manejo de águas pluviais, água de abastecimento, esgotamento sanitário, nós ficamos com a parte de abastecimento de água potável.
E aí, senhores, uma série de irregularidades, uma série de problemas. Os demais colegas também observaram isso. E nós temos, é aprovado, se pegar esse plano, vocês vão ver que foi copiado e colado várias ações de outro município do estado de São Paulo, está lá dentro do plano, porque foi feita uma auditoria pelo meu grupo e tem como comprovar. E eu fico pasmo no seguinte: se existe um plano municipal de saneamento básico no município de São Gonçalo, e aí nós temos, como está em azul aqui, como os senhores podem ver, ó, em azul aqui, ó, aqui, ó, 621/2015, já foi publicado, o plano existe, qualquer um tem acesso, só chega lá, porque eu estive lá, solicitei uma cópia do plano, eu tive uma cópia, porque isso é público, tá? E fomos para a universidade, nos debruçamos sobre o plano, há várias irregularidades técnicas, várias irregularidades técnicas. Então, é o que eu falo, cabe ao Poder Executivo e Legislativo ter o quê? Profissionais de capacidade técnica para fazer as coisas conforme tem que ser feita. E aí, senhores, como os senhores podem ver, eu vou voltar um slide anterior aqui, ó, o município de São Gonçalo, você só tem uma coleta de esgoto 33,5% e um tratamento de 10%. Como isso? Como? Se existe um plano de saneamento, de um plano municipal de saneamento básico. Assim como outros também que vocês observem aqui, ó, São João de Meriti, ó, não tem tratamento de esgoto. Ó. Nova Iguaçu, ó, 1,5%. E aí, se nós voltarmos aqui, ó, para o mapa, aqui, ó, Belfor Roxo, São João de Meriti, tá vendo? Tudo tem plano de saneamento, plano municipal de saneamento básico, tá? O Rio de Janeiro, Duque de Caxias, tá vendo? Maricá, Niterói ainda está em andamento, tá? Vocês têm como consultar isso no site, tá? E aí a gente vai ver que essas informações são de fonte segura, tá? Então, é um absurdo, pasmem, senhores, você ter plano municipal de saneamento básico e não ter saneamento básico. E aí agora precisamos cobrar das autoridades, porque o marco do saneamento básico acabou de ser aprovado no Senado, dia 24, o presidente tem que sancionar ainda, vai publicar em DO. E aí, senhores, esse ano é ano de eleição, é ano de ficar atento nas escolhas de cada um de vocês. Ficar atento nas escolhas de cada um de vocês. Procurem lá o vereador, o seu vereador do seu bairro, que não faz nada, vai continuar nessa mesmice, porque ó, o plano foi de 2015, nós estamos em 2020, 5 anos se passaram. E aí, cadê? Nada. São Gonçalo, pelo menos, o município que eu resido, eu moro no município de São Gonçalo, tá? E valão a céu aberto, na minha rua, eu mostrei uma foto ainda há pouco, eu mostrei uma foto, isso aqui foi tirado hoje, ó, hoje por volta de 1h da tarde, eu tirei essa foto aqui, ó, município, numa rua onde? No bairro Paraíso, Gradim, aquela área ali, valão tudo a céu aberto, choveu, é um caos, alaga tudo. E saúde pública, fica onde? Né? Vários vetores que transmitem doenças vivendo nesse ambiente hostil aí, ó, valão a céu aberto, com lixo, não tem nenhum tipo de cobertura de coleta de esgoto. Tá? Bom, de quem é a responsabilidade do saneamento básico? Eu já falei, do prefeito. E qual a responsabilidade do legislativo? Votar lá a lei para poder o plano municipal de saneamento básico ele ter sido aprovado. Já votaram? Foi aprovado, sim. Agora tem que ser executado. Tem que cobrar do executivo, tem que cobrar do prefeito, tem que fazer o plano, de fato, ser executado. Tudo bem que o plano de São Gonçalo, péssimo, muito ruim. Esse plano precisa de fazer uma revisão urgente nesse plano municipal de saneamento básico. Tá? Aqui é um mapa que eu trouxe para os senhores, mostrando quem já tem o plano, está em azul, e quem está em andamento, Niterói está em andamento ainda, tá bom? Situação dos planos municipais de saneamento do Estado do Rio de Janeiro, março de 2018. Como conseguir financiamento para o saneamento? Senhores, existem verbas federais e verbas internacionais para isso, porque
por causa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre saúde. Então, a gente precisa do saneamento básico. Então, é de interesse para bancos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, é interessante para os estados, é interessante para o governo federal que o saneamento básico, de fato, seja executado. E aí, quando o município faz o dever de casa, é possível acessar verbas federais e internacionais para o saneamento. É só fazer o dever de casa, é só o seu executivo fazer a solicitação, atender todos os pré-requisitos de documentação e executar. Porque quando a verba chega, tem que executar a obra para receber a segunda. Executou, recebeu a terceira. Executou, recebeu a quarta e assim sucessivamente. Agora, não adianta, recebe a verba e não executa. Aí não vai receber mais. Aí não vai receber mais. Então, é de extrema importância, é de extrema importância que os senhores cobrem do poder público, cobrem do seu vereador, cobre do seu prefeito que seja executada, porque o plano existe. Por mais que ele não seja um plano adequado ao município, mas a verba ela vem, só tem que executar. Se receber e não executar, não vai receber. Então, senhores, se o município fizer o seu dever de casa, vai receber. Para isso é essencial ter o plano municipal de saneamento pronto, além do cronograma. Como eu acabei de falar, você tem um cronograma. Esse cronograma, vou executar a cobertura de esgoto, de recolhimento de esgoto. São tantos quilômetros que vai precisar ser coberto para recolher esse esgoto. Tá? Então, tem todo o orçamento, tem cronograma, valores, quando que vai ser executado. Agora, se não cumprir esse cronograma, a verba não vai chegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, assim sucessivamente. Além de você, a gente precisa ter o plano pronto, do cronograma, da proposta, precisa de capacitação técnica nas prefeituras. Isso é de extrema importância. Parece que não, né, gente? Mas se vocês entrarem nas prefeituras aí ao redor da Baía de Guanabara, entre nas prefeituras, não precisa estar ao redor da Baía não, qualquer prefeitura, e vá ver quem são os responsáveis técnicos, quais são os responsáveis técnicos que estão de frente dessas obras, desses projetos aí, que aí vocês vão, a surpresa que vocês vão ter. Então, é de extrema importância, tá? A questão da capacitação técnica. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, senhores. O Programa de Saneamento Ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara é um tipo de plano que existe recurso. Então, todos os municípios ao redor da Baía de Guanabara existe um plano municipal do entorno da Baía de Guanabara. E aí, existe um verbo direcionado a isso. Qual é o objetivo desses municípios que estão em torno da Bahia? Implantação de sistema de esgotamento e apoio na elaboração dos planos municipais de saneamento para os municípios do entorno da Baía de Guanabara. Então, é de fundamental importância. O objetivo é fazer o quê? Vamos estruturar um sistema de esgotamento e apoio a todos os municípios em torno da Baía de Guanabara. Eu acabei de falar, já falei aqui para os senhores também sobre o BID, né, que é um programa que tem como principal fonte de recursos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Hoje, você, através de sites oficiais, está em torno de 452 milhões de dólares. Senhores, para investimento em quê? Saneamento básico. É claro, vai liberar essa verba assim? Não. Tem o quê? Tem que ter o plano municipal de saneamento, tem que ter o programa, o cronograma de execução, as propostas, os profissionais técnicos. Então, tem que ter estrutura técnica. E aí você tem investimento para o saneamento básico. Eles não estão emprestando, não, eles estão doando essas verbas. Por quê? Porque você gera emprego, gera renda, porque as obras estruturantes são obras enormes que vão começar a ser feitas, que vai gerar emprego
vai melhorar a qualidade da saúde, vai gerar renda. Então, é de suma importância o que o BID vem fazendo, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, hoje, para saneamento básico, está em torno de 452 milhões de dólares e prevê uma contrapartida do governo do estado do Rio de Janeiro também, no valor de 187 milhões e meio de dólares. Da onde vocês acessam isso aí? É só entrar no site lá, www.planodesaneamentomunicipal.eco.br. Está lá. É público para todos acessarem. O novo marco do saneamento, como eu acabei de falar, né, que já está funcionando hoje, porque foi aprovado agora no Senado, dia 24. O professor tem que beber água, né? No dia 24 de junho, né, o Senado aprovou o novo marco de saneamento. Aprovou o novo marco legal do saneamento básico, né, que é o plano de a lei 4.162 de 2019. Esse novo marco já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro de 2019 e agora segue para a sanção do presidente. Hoje, os municípios firmam um acordo direto com as empresas estatais de água e esgoto, que possuem o direito de preferência e, portanto, não são feitas licitações. Hoje, aqui no município de São Gonçalo, nós temos aí a SEDAI, não é? É a empresa hoje que tem lá hoje que tem o direito, né, para poder fazer toda essa coleta e tratamento. Aí, senhores, pasmem, senhores, se eu pegar a conta de água de vocês vão poder pegar a conta de água, os senhores vão ver que ali, metade do valor que vem na conta ali é para pagar a água que você consome, que está passando pelo seu hidrômetro. E a outra metade é para pagar o tratamento do esgoto sanitário. E aí você fala, então eu estou pagando para não tratar o esgoto? De fato, sim, de fato. Se a sua conta de água veio R$200, conta simples, a conta está lá, R$200, R$100 para pagar a água e R$100 para pagar o esgoto que você gerou, que você produziu na tua casa. Então, você vai pagar R$100 para tratar esse esgoto. Agora, para onde esse dinheiro vai? Se não tem tratamento, você pega um município de São Gonçalo com 1.200.000 habitantes, em média, de 1.200.000 habitantes, você tem aí 10% do esgotamento sanitário, do esgoto sanitário, do esgoto ele é tratado. Se 10% do esgoto do município de São Gonçalo é tratado, 10% é tratado, em torno de 1.200.000 habitantes, para onde vai o nosso dinheiro? Para onde vai o seu dinheiro? Isso serve para os municípios, todos os municípios, que tem lá a empresa que fornece a água e trata o esgoto. Na sua conta lá que você está pagando lá, se vier R$300, 150 de água, 150 para tratar o esgoto. Ué, não está tratando, está jogando a céu aberto, não está tratando, está jogando no valão. Para onde está indo esse dinheiro? Corrupção, 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 que é o câncer da nossa sociedade. Então, temos que cobrar do gestor público, de novo, seu vereador, o vereador eleito, e aí eu falo também para o vereador que lá do município de São Gonçalo, vereador do Gradinho, vereador do Paraíso, eu tirei essa foto aí, cadê o seu prefeito? Tem que cobrar, a população cobra do seu vereador, porque nós temos um vereador aí no Gradinho, eleito, assumiu aí, ele era suplente, mas ele assumiu, né? Então tem que cobrar dele, cadê o vereador, cadê as atitudes, cadê, não é? Ele é pago com dinheiro público para te representar, e o esgoto está aí a céu aberto, choveu, enche tudo, e serve para qualquer outro município. E aí, vocês têm que cobrar do vereador de vocês, tá? Tem que cobrar. E só estou anotando aqui, estão fazendo perguntas já na live. Estou anotando aqui que as perguntas já começam a chegar.
Então, o vereador aí, eu dei um exemplo porque eu retirei essa foto. Eu moro em São Gonçalo, eu moro na mediação entre Paraíso e o Gradinho, eu sofro, como muitos sofrem ali, o valão da Rua Ipiranga, o valão da Paulerux, o valão da Restinga, todos sofrem. Choveu, é um Deus nos acuda, entendeu? Então, se existe verba, se existe plano municipal, tem que cobrar do poder público, tem que cobrar. E não se esqueçam, esse ano é ano de eleição, tá? Bom, então, como eu falei para os senhores, hoje, os municípios, né, hoje, eles firmam um acordo direto com as empresas estaduais. Hoje, aqui atende, você tem a SEDAI, tem outras empresas aí que atendem, tá? Os contratos contêm regras de prestação e tarifação, mas permitem que as estatais assumam os serviços sem concorrência. Hoje, as empresas privadas só assumem este serviço se a empresa estatal abrir mão do direito de preferência e o município assim o desejar. Isso acontece com Niterói, tem Águas de Niterói, isso acontece com a região lá de Araruama, que é Águas de Juturnaíba, Águas de Juturnaíba. Tá? Então, você tem municípios aí que abrem mão e aí a empresa privada assume. Tá? Hoje, as empresas públicas dominam 94% do saneamento, do segmento de saneamento, e atendem 91% da população. E aí os senhores falam, então, se eu pago para a SEDAI tratar o esgoto, ele não está sendo tratado, a culpa é da SEDAI? Não, a culpa é de quem? É do gestor público. A culpa é de quem? Quem é que colocou lá o presidente da SEDAI, que foi acordo? Quem é que determinou quem seja o presidente? É a gestão pública, não é? Então, é o prefeito cobrar da SEDAI, são os vereadores cobrar, entendeu? Porque tem que cobrar do poder público. Se a SEDAI hoje, que é responsável, e você paga por um serviço que não está sendo prestado para você, tem que cobrar. Não tem que ficar todo. Você é só pagar? Se você paga, você tem o direito de cobrar os seus. Você tem o direito de cobrar o seu direito. Tem os direitos e deveres. Tem lá a cidadania, a ética, não é? Se você paga, que é o seu dever, então você tem o seu direito. Meu dever é pagar? Então, sim, eu estou pagando, então eu tenho o meu direito. E tem que se prestar atenção e tem que se cobrar, tá? O novo marco do saneamento, o que muda nele? Vou falar algumas coisas, tá? Rápidas, o que muda nele. Tem bastante coisa, mas o que muda nesse novo marco? A principal ideia é abrir o setor do saneamento básico para a iniciativa privada. Então, antes, como eu falei, o que acontecia? Os contratos contêm regras de prestação de tarifação, não é? E, como eu coloquei aqui, hoje os municípios firmam um acordo direto com as empresas estaduais, direto, de água e esgoto, que possuem o direito de preferência. Já firma direto. O que vai acontecer agora com o novo marco? Abrir o setor do saneamento também para a iniciativa privada. O projeto extingue o modelo atual, né? Extingue o modelo atual de direito de preferência automática das empresas estatais e determina que devem ser abertas licitações nas prefeituras, assim as companhias privadas e públicas teriam que competir pelo serviço. Então, está dando oportunidade ao setor privado concorrer através de licitação. Então, já não vai ser mais, como eu falei, já foi aprovado, o presidente tem que sancionar, publicar no DO, tá? Então a gente vai ter aí as licitações dando mais transparências nesse tipo de serviço. Os contratos também deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até o fim de 2033. O que é essa meta de universalização? É uma cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e transporte de esgoto. Então, aquilo que hoje você tem hoje no município de São Gonçalo, 10%, né? Tem que ser 90% até 2033.
tá? Pelo projeto do novo marco regulatório do saneamento, tem algumas modificações, né? Os estados deverão compor grupos de municípios ou blocos que contratarão os serviços de forma coletiva. As companhias estaduais não poderão mais receber a concessão dos serviços de saneamento nos municípios sem passar por licitação, que será obrigatória, e vão concorrer com empresas privadas. Famílias de baixa renda poderão receber subsídios para cobrir os custos dos serviços e gratuidade na conexão à rede de esgoto, né? Os municípios e o Distrito Federal passarão a cobrar tarifas sobre serviços como podar árvores, varrer ruas, limpar as bocas de lobo. É claro, senhores, se esse serviço começar a ser cobrado, mais uma vez, eu, você, todos teremos que cobrar dos vereadores, cobrar dos prefeitos, para que esses serviços sejam realizados. Porque se você pagar uma tarifa, tá? Se você pagar a tarifa para varrição de rua, essa rua tem que ser varrida. Não é? Poda de árvore, então, esse serviço, como acontece hoje, nós não pagamos pela tarifa de iluminação pública. Pega a sua conta de luz, vai lá, tarifa de iluminação pública. Está sem a lâmpada na tua rua, a sua rua está sem luz? Acontece muito isso no município de São Gonçalo, no município que eu moro. Muitas ruas sem luz. Tem que ir lá cobrar. Ô, vereador, cadê? Eu pago, tá aqui, ó. Tá aqui. A taxa aqui, ó. E taxa de iluminação pública, tá aqui. E não está sendo feito. Então, temos que cobrar. Cobrar. Os contratos deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até o final de 2033. Cobertura de 99% da população na área atendida, como eu falei, de água e 90% de esgotamento sanitário. Tá? Pelo novo marco, isso também é muito importante, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, pelo novo marco, a Agência Nacional de Águas será a agência reguladora com o papel de estabelecer normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento. Isso é importante, tá? Porque a Agência Nacional de Águas, ela também vai ser a agência reguladora de saneamento. Por quê? Recursos hídricos, ele é diferente de saneamento básico, tá? Tanto é que se você quiser perfurar um poço, né, para poder para obter sua água subterrânea, você tem que ter uma outorga de direito nos órgãos de competência. No Rio de Janeiro, você vai dar entrada no INEA, você quer furar um poço, você não tem abastecimento de água pública na região que você morar, você quer perfurar um poço, então você tem aí recursos hídricos, é diferente de saneamento básico. Não confundir recursos hídricos com água de abastecimento público, tá? São coisas diferentes, tá bom? Preocupações e discussões do novo marco do saneamento básico. Então, voltando aqui às preocupações e discussões do novo marco do saneamento, tá? Quais são as preocupações? Aumento de tarifas para a população com a chegada de empresas privadas que visam lucro. Isso nós, senhores, temos que ficar atentos. Não podemos cruzar os braços. Mais uma vez, colocar a responsabilidade sobre os ombros do vereador aí do seu bairro, do seu município, tá? Do seu prefeito, do governador do estado, dos deputados estaduais na LERJ, tá? Dos deputados federais. Então, nós temos, sim, que ficar de olho e fiscalizar, porque com o aumento dessas tarifas, essa é uma preocupação. Outra preocupação e discussões que nós temos que levantar e temos, sim, que discutir para chegarmos aí em alguma coisa, né, num produto final aí.
Alega-se que a tendência mundial é o caminho contrário. Alega-se que a tendência mundial é o caminho contrário, né? É sair do privado e ir para o público. Nós estamos saindo, né? Sair do privado e para o público. Nós estamos saindo da rede pública e indo para o privado. Mas o que acontece é que nós não estamos indo também. Na realidade, vai acontecer uma licitação, né? Tanto com o privado como com o público. Então, alega-se que a tendência mundial é o caminho contrário, com a reestatização do sistema de saneamento, já que em países com empresas privadas prestando esse serviço, as tarifas aumentaram muito e a cobertura de saneamento não aumentou. Então, isso precisamos ficar de olho. É uma discussão que tem que ser feita com o novo marco, que já foi aprovado. O novo PL, né, o novo plano, traz metas ambiciosas. Esse plano traz metas ambiciosas, que são de 99% da população tem que ser atendida por água potável. 99%. É ambicioso? É, mas tem como acontecer isso. Tem como acontecer. A gente pega aí, como já foi colocado ali, o município de Niterói é um, que tem lá cobertura de 100%. Tá? E 90% com a coleta e tratamento de esgoto. 90%. Mas, mesmo que existam recursos financeiros privados para avançar nos empreendimentos de saneamento nessa velocidade, a cadeia produtiva brasileira não tem condições de atender a demanda. Então, mesmo, voltando aqui de novo, mesmo que existam recursos financeiros privados para avançar nos empreendimentos, saneamento, nessa velocidade, a cadeia produtiva brasileira não tem condições de atender essa demanda. Será necessário um planejamento para isso, inclusive para a formação de mão de obra. E aí volto a falar que eu sou um defensor nato da educação profissional. Eu sou um defensor nato da educação profissional. Precisamos fazer o quê? Gerar mão de obra. Então, a gente precisa de uma educação com qualificação. O nome já diz, educação profissional. Precisa fazer o quê? Formar mão de obra, formação. Formação é diferente de informação. Formar mão de obra através da educação profissional. Tá? Então, são preocupações que nós devemos ter. O que devemos fazer? Capacitação técnica nas prefeituras, fortalecer a agência reguladora e de fiscalização, exigir uma regulação que proteja a população contra o aumento injustificado de tarifas. Isso aí a gente vai ter que vamos ter que fiscalizar, olhar, cobrar e denunciar. Temos sim, tá? Então, como eu falei, capacitação técnica nas prefeituras, sim, vamos investir em educação profissional, vamos investir em profissionais técnicos nas prefeituras, cobrar e fiscalizar as prestações dos serviços pelas empresas privadas, porque se você tem aí o vereador, se você tem o prefeito, você tem o deputado estadual aí, que a gente tem que denunciar, a gente tem que fiscalizar e tem que cobrar. Aumentar a segurança jurídica do setor, isso também é fundamental. Aumentar a segurança jurídica do setor. Então, são algumas coisas que nós, enquanto usuário de serviços do saneamento básico, vamos ter que prestar atenção e vamos ter que cobrar. E temos que cobrar de fato, tá? Então, o que eu quero falar com os senhores, até porque o horário já está se estendendo, tá? Eu quero falar com os senhores o seguinte. Então, o saneamento básico, tá? O saneamento básico, ele é de suma importância para a sociedade, tá? Ele é de suma importância para a sociedade. Então, como eu terminei o meu slide aqui, eu vou finalizar, que a minha tela estava compartilhada com os senhores, tá? Então, o que eu quero falar com os senhores, tá? Que o plano de saneamento básico, deixa eu só
Eu vou a minha tela interromper, que a minha tela estava compartilhada. Eu preciso interromper aqui, e aí eu vou, né, a minha fala final, dos senhores, tá? É que o plano municipal de saneamento básico ele é de suma importância para saúde pública. É de suma importância agora com o novo marco do saneamento básico aprovado no Senado. É de suma importância que a cobrança ela seja feita com as prefeituras, tá? É de suma importância que o seu vereador, que o seu prefeito seja cobrado sobre isso. O governador do estado, os deputados estaduais, eles precisam ser. Nós somos os consumidores desse serviço, nós vamos pagar por esse serviço, a gente tem que fiscalizar, nós temos que fiscalizar, tá? E o saneamento básico, ele é de suma importância. Doenças são veiculadas através lá do valão a céu aberto, do lixo que está sendo jogado. Nós não discutimos aqui com mais propriedade a questão do lixo, que a gente precisa discutir com propriedade essa questão do lixo, né? Porque o lixo, hoje, ele é receita, eu não posso ver ele como despesa, então eu tenho que vender o meu lixo, preciso reciclar. O esgotamento sanitário ele tem que chegar nas casas, a água de drenagem, né? A drenagem choveu, essa água que chove, ela precisa ser recolhida por uma rede, precisa ser conduzida para um local para que ela não vá parar nos valões, tá? A questão do esgoto sanitário, do lixo, da drenagem, da água de abastecimento, que ela tem que chegar água potável nas casas, tá? Então, o que que acontece? A gente vai estar falando na próxima quinta-feira, vou fazer uma live, vou discutir o saneamento básico no município de São Gonçalo. Vou convidar o candidato lá, o pré-candidato a prefeito do município de São Gonçalo, o Ricardo Pericá. Eu vou convidá-lo para a gente bater um papo sobre o saneamento básico no município de São Gonçalo. 10% do esgoto que está sendo tratado, a porcentagem de águas tratadas de água potável chegando às residências, a questão da drenagem que está sendo alagada, a questão do lixo no município, que está pagando lá 24 milhões para se jogar fora o lixo. Então, a gente vai estar conversando sobre saneamento básico no município de São Gonçalo. Então, eu convido a todos vocês, convido aos senhores a participar na quinta-feira que vem. Eu vou estar divulgando nos meus canais, tá? O horário certinho dessa live com o candidato, com o pré-candidato a prefeito no município de São Gonçalo, o Ricardo Pericá. É só me acompanhar nas minhas redes sociais, me acompanhe no Instagram, me acompanhe no Facebook, no Twitter, tá? No meu canal no YouTube, todas as minhas aulas, todos os meus vídeos estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Entre lá, se inscrevam e vai estar disponível para todos os senhores. Tá? Então, nós temos um encontro marcado para a próxima quinta-feira. Vamos discutir o saneamento básico no município de São Gonçalo. Eu agradeço a todos os senhores que puderam participar, compartilhar, estar ouvindo mais um pouquinho do saneamento básico. Então, até a próxima live.